Quero te cumprimentar na paz do Senhor Jesus, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, mas independente do momento que você está vendo esse vídeo, que a palavra do Senhor possa falar ao teu coração, que o Espírito Santo de Deus possa ministrar na tua vida, que você possa ser tocado por essa ministração, que o Senhor Jesus fale ao teu coração a cada dia, porque é assim que nós a cada dia vivemos mais a vontade do Senhor, buscamos mais a presença do Senhor Jesus. É através da sua palavra, é através da ministração do Espírito Santo de Deus na nossa vida, que nós somos transformados, que nós somos renovados, que nós somos tocados pelo Senhor, para não viver mais como antes, mas a cada dia buscar a renovação, a cada dia buscar, aleluia, algo novo da parte do nosso Deus, buscar cada dia mais a vontade do Senhor ministrada em nossos corações, então que nós possamos a cada dia crescer na graça, crescer no conhecimento, aprender cada vez mais do Senhor, porque o Senhor tem para as nossas vidas cada vez melhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E nós devemos todos os dias estarmos crescendo no conhecimento, estarmos crescendo na graça, estarmos crescendo, aleluia, na vontade do Senhor Jesus operado em nosso ser, para que assim a cada dia nós possamos, aleluia, mostrar a glória do Senhor através das nossas vidas. Amém? O texto que eu queria compartilhar com você hoje está no livro, não exatamente num livro único, mas nós vamos ler nos 4 evangelhos esse texto. Amém? Esse texto que eu quero compartilhar com você fala justamente do momento em que o Senhor Jesus é preso, em que Judas chega, o beija, identificando o Senhor Jesus naquele momento para que fosse preso, e nós vamos estar lendo nesse momento agora aquilo que aconteceu no calor deste momento. Amém? O primeiro, vamos dizer, justamente na sequência que está em Mateus, Marcos, Lucas e João. Amém? Então em Mateus, no capítulo 26, no verso 51 ao 54, que diz assim: E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou da espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe uma orelha. Então Jesus disse-lhe: Embainha a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Ou pensas tu que eu não poderia agora orar a meu Pai, e que ele me daria mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as escrituras que dizem que assim convém que aconteça? Então aqui, nós vemos justamente que no calor daquele momento, um daqueles que estavam com o Senhor Jesus desembanhou da espada e feriu, cortando a orelha do servo do sumo sacerdote. E o Senhor Jesus repreendeu naquele momento aquele que fez isso, dizendo: olha, você acha que eu não poderia agora orar para o meu Pai? Ele mandaria mais de 12 legiões de anjos aqui? Então, mas como se cumpriria a minha palavra, como se cumpriria a palavra do Senhor referente àquilo que deveria acontecer? Então, a gente vê aqui justamente no Evangelho de Mateus trazendo esses detalhes para a gente, daquilo que aconteceu naquele momento. Agora no livro de Marcos, no capítulo 14, no 47 a 49, diz assim: E um dos que ali estavam presentes, puxando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote, e cortou-lhe uma orelha. E respondendo Jesus, disse-lhe: Saíste com espada e varapaus a prender-me como a um salteador? Todos os dias estava convosco ensinando no templo, e não me prendeste. Mas isso é para que as escrituras se cumpram. Então aqui mais uma vez o Senhor falando que aquele momento, aquilo que estava acontecendo naquele momento, era para que se cumprisse as escrituras. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Para que assim fosse cumprido os planos, os projetos de Deus. Aleluia, para a humanidade. Agora no livro de Lucas, no capítulo 22, no 49 ao 51, diz assim: E vendo os que estavam com ele o que ia suceder, disseram-lhe: Senhor, feriremos a espada? E um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. E respondendo Jesus disse: Deixai-os, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. Então, aqui justamente o Senhor Jesus, naquele momento, aqueles que estavam com o Senhor Jesus, falaram: Senhor, o que nós vamos fazer agora, no calor daquele momento, naquilo que estava acontecendo? Vamos ferir a espada. E no calor do momento, puxou a espada e feriu, cortando a orelha direita do servo do sumo sacerdote. Então aqui no livro de Lucas já nos mostra também aquele momento, né? Falando que eles vendo aquilo que ia acontecer, eles perguntaram para o Senhor Jesus. Mas entre perguntar e o Senhor Jesus respondeu, um foi muito mais afoito, já puxou a espada e cortou a orelha do servo do sumo sacerdote.
E agora vamos olhar o último, que está justamente no livro de João, no capítulo 18, do 7 ao 11. Aqui, só para os irmãos verem uma curiosidade, nos 3 primeiros evangelhos que nós lemos, nós sabemos que um daqueles que estava com o Senhor Jesus puxou a espada, estava com a espada, puxou a espada e cortou-lhe a orelha do servo do sumo sacerdote. E na realidade, se você for olhar bem, né, até nos outros evangelhos, fala que não que estava com a espada, mas sim que puxou a espada e cortou a orelha do servo do sumo sacerdote. Agora João nos traz um detalhe um pouquinho maior. E o engraçado é que João inclusive denuncia quem fez isso, né? Então todos os 3 evangelhos, sujeito oculto, alguém fez, não comprometeu ninguém. Agora João já vai lá e fala o nome do cidadão. A palavra do Senhor Jesus em João, capítulo 18, do 7 ao 11, diz assim: Tornou-lhes, pois, a perguntar: a quem buscais? E eles disseram: a Jesus Nazareno. Jesus respondeu: já vos disse que sou eu. Se, pois, me buscais a mim, deixarei destes, para que se cumprisse a palavra que tinha dito: dos que me deste, nenhum deles perdi. Então Simão Pedro, que tinha espada, desembainhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: põe a tua espada na bainha, não beberei eu o cálice que o Pai me deu? Então aqui João já denunciando, falando que Pedro, que tinha uma espada, já desembainhou-a e cortou a orelha do servo do sumo sacerdote. Antes da gente falar sobre Pedro, justamente desse ato de Pedro, vamos pegar um texto, uns versos antes do próprio livro de João mesmo, tá? Que fala: olha, para que se cumprisse a palavra que tinha dito: dos que me deste, nenhum deles perdi. Então, quando o Senhor Jesus falou: olha, vocês falaram que estão buscando Jesus Nazareno? Sou eu já disse. Me leve e deixa eles, porque vocês vieram me buscar, não a buscar a eles, mas vocês vieram me buscar. E aí, para justamente que se cumprisse a palavra que dizia: olha, dos que me deste, nenhum deles perdi. Agora vamos pensar e vamos olhar a situação em si. Aquilo que Pedro tinha feito naquele momento, de desembainhar a espada, de cortar a orelha do servo do sumo sacerdote, isso já lhe renderia condenação. Isso já lhe renderia problema. E aí, no calor do momento em si, se o Senhor Jesus não intervisse naquele momento, poderia acontecer algo totalmente fora já de controle. Os outros estariam ali também, poderiam entrar naquela briga, digamos assim. E aí tudo aquilo que seria os propósitos de Deus, aquilo que o Senhor tinha colocado, os planos de Deus para a humanidade, poderiam tomar um rumo totalmente diferente, porque justamente Pedro, no calor do momento, vai lá, me desembainha a espada e corta a orelha do servo do sumo sacerdote. Então, até isso que o Senhor Jesus falou: olha, para que se cumprisse que nenhum dos que o Senhor me deste eu perdi. Imagina se Pedro também é preso naquele momento, né? Que seria condenado também naquele momento. A história seria outra. Mas os planos de Deus não se frustram, a vontade do Senhor não se frustra. Aquilo que o Senhor os planos de Deus para a humanidade, aleluia, através daquele momento, de tudo aquilo que aconteceria depois, não se frustra, porque o Senhor, ele é soberano. Mas então o que eu quero te chamar a atenção é justamente por esse momento afoito de Pedro. E a gente vê que justamente não foi somente esse momento. Se a gente for olhar o histórico de Pedro, já teve aquela outra ocasião em que o Senhor Jesus estava falando daquilo que ele padeceria, e Pedro vai e chama o Senhor Jesus no canto e fala: Senhor, não fala isso. Isso não vai acontecer com o Senhor, não fala isso. E aí Pedro é repreendido pelo Senhor, né? Então a gente vê, primeira vez, Pedro agindo com emoção, até se fosse pensar com os olhos humanos, um jeito
de proteção pelo amigo, por Cristo naquele momento, falando: Senhor, não fala isso, porque isso não vai acontecer com o Senhor. E sendo repreendido. E agora, também, na mesma situação, calor do momento, falando: se vai prender o Senhor, vamos todos aqui lutar, e não vai acontecer dessa maneira. Sendo que a palavra do Senhor tinha que ser cumprida, sendo que a vontade do Senhor tinha que ser cumprida, sendo, aleluia, que os propósitos de Deus naquele momento tinham que ser cumpridos. Então a gente vê que, por exemplo, nesse caso, Pedro, por estar agindo de uma forma totalmente precipitada, afoito, ele quase faz com que não se cumprisse os propósitos de Deus, os planos de Deus naquele momento. Se não fosse o Senhor Jesus, se não fosse a intervenção do Senhor Jesus naquele momento, poderia frustrar totalmente os planos de Deus. Mas o Senhor Jesus, sendo soberano, vai lá, cura a orelha daquele servo, restabelece aquele momento, coloca as coisas no lugar. E aí a gente sabe que todos os discípulos, todos aqueles que estavam com o Senhor Jesus, não foram presos naquele momento, mas somente o Senhor Jesus. E aí é o que eu quero te chamar a atenção. Nós devemos estar a cada dia olhando nas situações do dia a dia, nas coisas que acontecem, não com nossos olhos carnais, não com os nossos olhos humanos, mas nós possamos ter visão espiritual e não agir de uma forma precipitada, de uma forma afoita, muitas vezes, para poder tentar olhar no calor do momento, resolver a situação da forma que nós pensamos que deveria ser resolvido. Mas que nós possamos estar prestando atenção, aleluia, nos propósitos de Deus, nos planos de Deus. Por isso que nós devemos, como servos do Senhor, não agir de forma afoita, não agir de forma impulsiva, não agir de forma no calor do momento, mas que nós possamos ter, aleluia, a paz do Senhor Jesus em nossos corações e aguardar, aleluia, os propósitos de Deus, a vontade do Senhor, para que assim nós não possamos de forma alguma frustrar os planos de Deus nas nossas vidas, naquilo que o Senhor tem, aleluia, no nosso coração, mas que nós possamos viver os planos e os projetos de Deus a cada dia. Amém? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor resplandeça sobre a tua vida, a tua glória, que você sinta a presença do Senhor Jesus e coloque isso no teu coração. Não seja afoito, não seja precipitado, mas que você possa estar sempre segundo a vontade do Senhor, debaixo dos propósitos, dos planos do Senhor na tua vida. Amém? Que o Senhor te abençoe grandemente, te guarde, resplandeça a tua glória sobre a tua vida. Fique na paz.